Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de R$100 mil por mês. Tá, então eles estão estudando para justamente criar uma espécie evolutiva do ser humano. Eles já criaram. Começou a nascer a partir do ano 2000. Se você pegar as crianças que estão nascendo a partir do ano 2000, elas são diferentes, né? Primeiro que nós temos um osso no meio da cabeça que tem a forma de uma borboleta, chamado de esfenoide. Cada vez que a humanidade deu um salto quântico do Australopithecus para o habilis, do habilis para o erectus, do erectus para o sapiens, do sapiens para o sapiens sapiens, que somos nós, esse osso inclina. E ele, a partir do ano 2000, começaram a nascer crianças com uma inclinação diferente. Todos os dentes encavalados, a boca é pequena para o número de dentes que tem, porque mudou a angulação dos esfenoides. Isso já está mapeado no mundo inteiro, tá? Essas crianças que estão nascendo, elas não são como nós, que temos medo da própria sombra. A gente bota a sombra embaixo do tapete, né? Põe todos os cadáveres dentro do armário e você não quer enfrentar. Porque a gente não está preparado, não tem maturidade para enfrentar os cadáveres, os fantasmas do nosso passado. Essas crianças que começaram a nascer no ano 2000, elas já têm menos medo da própria sombra. Por isso que esse sistema límbico já mais evoluído atrai essas crianças que têm mais maturidade. Entendeu? Esses são os híbridos. Entendi. Então, o híbrido que a gente espera ver, que é aquela coisa do olho puxado, maior... Ah, não. Isso não vai acontecer? Não, talvez aconteça daqui a uns 200 anos. Por enquanto, são crianças. Uma inteligência maior, uma dotação para a música maior. Elas têm mais acesso a coisas que elas foram em outras encarnações, né, porque elas já nascem com potencial maior. Nós temos 3 tipos de inteligência, né, Alexandre? A racional, que é do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, matemática, linguística, operacional. A emocional, que está no lado direito do nosso cérebro, que são as nossas capacidades e a nossa relação intrapessoal e interpessoal, que é o lado criativo, o lado intuitivo, e a inteligência espiritual, que é aquela que você sabe que existe alguma coisa além do campo físico e você se relaciona com ela, né? Essas crianças estão nascendo com as 3 inteligências superiores. Não é só criança cristal que está nascendo, está nascendo criança normal, criança de encarnação compulsória, ou seja, aquele espírito tem que encarnar, não quer, vai de livre espancada à vontade, nasce porque tem que nascer mesmo, mas estão nascendo muitas crianças cristais, que é justamente para quando a gente entrar na terceira década do ano 2000, essas crianças começarem a ter comando no mundo. E essas crianças vão fazer a diferença, porque elas pensam diferentes. A maioria delas hoje amam a natureza, algumas já não querem comer carne de jeito nenhum, têm mais resiliência, compartilham mais, não são tão apegadas. Então essa é a mudança que a sociedade não muda de fora para dentro e de cima para baixo, ela muda de dentro para fora e de baixo para cima. Por isso que Jesus nasceu entre os pobres e não entre os ricos. Porque ele tinha que fazer a mudança dentro do povo. Não chegando de fora, eu sou o teu Deus, me adora. Isso é bobagem, porque você não vai ouvir. Mas ele veio dentro para mudar de dentro para fora e de baixo para cima. E essas crianças são a base do novo mundo. Elas estão aí para fazer a diferença. Tá, eu queria comentar só aqui, a gente recebeu um relato no nosso e-mail, também no nosso canal, de uma mãe que ela estava grávida, ela fez todos os exames lá de pré-natal, de acompanhamento da gravidez e tal, não sei o quê. E aí, teve uma noite em que ela alegou que foi abduzida, é o que ela entende, e o bebê sumiu do útero dela. Ela mandou esse relato pra gente. Foi. E aí, depois ela foi pro hospital e tal, não sei o quê, o hospital falou, olha, você nunca esteve grávida. Mas ela levou os exames, e ela falou, olha, eu estava grávida até uma semana atrás, como que é possível? Ele falou, é um erro, não sei o quê, babá. E ela tem certeza que foi o que aconteceu, que o bebê híbrido dela, porque ela disse que ela sentia forças diferentes dentro dela mesma e tal, e aí quando esse bebê foi tirado dela, assim, é como se nunca tivesse acontecido clinicamente, mas ela tem os documentos de quando ela estava grávida efetivamente. Você consegue comentar um pouco desse caso? É muito frequente, porque as mulheres, elas não cedem apenas o óvulo, né? Elas cedem também a hospedagem. E eles costumam tirar no primeiro trimestre esse feto, tá?
A criança híbrida e o que são realmente de fora do planeta Terra, eles precisam de 7 meses e meio de gestação no máximo, não precisam mais do que isso. Então, aquele prematuro que já nasce forte, abre o olho e segura a cabeça, porque a criança hoje já nasce com uma maturidade neuropsicomotora maior. Então, antigamente o bebê só ia identificar som depois de um tempo, hoje ele nasce, ele já vira a cabeça na direção do som, ele já segura a cabeça, né? Essas crianças são retiradas no primeiro trimestre mesmo, cada vez que eles colocam um híbrido, porque a gente fala, é para colonizar a Terra. Não, não é só a Terra. Né? Existem outros planetas que estão recebendo crianças híbridas da Terra. O planeta Terra tem um DNA raiz de muitas espécies da nossa galáxia. Então, o trabalho que você fala, é híbrido só para o planeta Terra. Não, não é. São híbridos para vários planetas que, assim como a Terra, também vão passar por um momento de regeneração. Então, você vê crianças que são mais reptilianas, crianças que são mais insetoides ou mais zeta-reticulianas. Né? Existe um vídeo interessantíssimo que até estava na internet, eu não sei se ainda está, mas o Marco Antônio Petit, que é um excepcional ufólogo brasileiro, talvez o maior de todos em termos de nível de pesquisa de livros escritos, e são 2 irmãos norte-americanos, o John e o James, né, que eram abduzidos desde pequeno. E o John, eles mostram o John durante as sessões de hipnose, aquele horror, xingando, chutando, blá, blá, blá. Aí termina esse vídeo, né, o John chorando, e ele fala, nunca mais me levaram, né? Na última vez que eu estive com eles, o Grey colocou um bebê no meu colo, e me falou por telepatia, assim, ele é seu filho, e eu olhei para ele é um ser híbrido entre nós, humanos, e os Greys. E aí entraram crianças na sala e a mais velha era uma menina, tinha cabelo claro. E ela, por telepatia, falou para mim, está tudo bem, papai, muito obrigada. E ele chora copiosamente. E isso são muitos relatos. Você pega estudos do Johnny Mack, um psiquiatra de Harvard, que quase perdeu a possibilidade de ser médico por causa dos processos que ele respondeu. Que ele começou a pegar pessoas que chegavam para ele com relatos anômalos de abduções, submetia a hipnose e começou a pegar relatos malucos. E ele falou, não, isso é abdução. Se ele tivesse falado síndrome de abdução, clinicamente, medicamente não teria problema, cientificamente teria problema. Mas ele foi aberto à abdução e ele começou a estudar. E ele foi o maior exponencial científico desse estudo mesmo, no mundo, né? Tem um documentário chamado Taken, que não tem nada a ver com a série do Spielberg, que ali você encontra relatos de várias pessoas que foram estudadas pelo Johnny Mack, falando das suas experiências, de como os filhos eram retirados, né? E do contato que eles tinham com esses filhos. Né? Tem um abduzido brasileiro chamado Marcos Cabral, do Rio de Janeiro, que ele relata o amor que ele tinha pelas crianças híbridas que tinham o espermatozoide dele. Então, existe, assim, não tem como você alienar, não é, o humano que faz parte desse processo nova raça humana ou novas raças galácticas. Porque existe um link emocional. Tem muitas mulheres que sonham, Alexandre, que estão na nave amamentando crianças. E o David Jacobs, que é o maior pesquisador do mundo de abduzidos, ele tem uma casuística de mais de 1.400 casos, vários livros escritos, ele diz que as mães, existem mulheres que são levadas à nave para ensinar sentimento para essas crianças, porque existem civilizações que perderam a capacidade emocional, trabalharam tanto o lado esquerdo do cérebro que perderam a capacidade emocional. E os humanos são muito importantes, ainda que sejamos muito imaturos, mas nós somos muito importantes para ensinar essas civilizações a voltar. Qual é o nome disso que você está sentindo? É raiva. Qual é o nome disso que você está sentindo? É amor. Então, são mulheres e homens que são levados para a nave para trabalhar com essas crianças híbridas para ensinar para elas o nome do sentimento. Isso que você sente é isto.